Graça e paz, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. Hoje estaremos lendo o 2 aos Coríntios, capítulo 11, 12 e 13. Capítulo 11. Os falsos apóstolos. Oxalá me suportasseis um pouco da minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apacentar, como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que não nos tem pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou, contudo na ciência, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosse exaltado, porque de graça vos anuncieis o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensato de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto,
em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. E fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Capítulo 12. A visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Fui arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo e se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Fui arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécios, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim se vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Desinteresse de Paulo. Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vos sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesma vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. Eis que estou pronto para pela terceira vez e ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito sobre as mesmas pisadas? Os últimos avisos aos coríntios, saudações. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar vos não ache como eu queria,
eu seja achado de vós como não quereis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Capítulo 13. E esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados, provados, mas para que vos façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nós regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não useis de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeito, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz seja convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja em vós todos. Amém. Que Deus abençoe.